Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com brinquedos e qual é a mensagem do nosso subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, na história do seu sonho vão aparecer brinquedos ou brinquedo. E qual é a relação, qual é a mensagem que o nosso subconsciente tem a nos dizer quando esses elementos aparecem em nosso sonho? É relacionado a sinais, sintomas de imaturidade emocional. Nós vamos falar agora um pouco sobre esses sintomas, esses sinais de imaturidade emocional e depois nós vamos falar um pouquinho de exemplo prático, como esses brinquedos aparecem em nosso sonho e como esses sinais se encaixam. O que é imaturidade emocional? Imaturidade emocional é a falta de responsabilidade de um ser, de um indivíduo, em crescer em suas atividades em níveis emocionais e intelectuais, fazendo que o mesmo acabe se tornando uma pessoa sem maturidade. A imaturidade emocional pode ser um obstáculo sério. Ela pode tornar-se a vida desnecessariamente difícil para quem a tem e para quem convive com essa pessoa que apresenta esses sinais de imaturidade. Não conseguir renunciar aos seus desejos e as suas fantasias de infância são as principais causas da imaturidade emocional. A maioria em razão de um superprotecionismo que ocorreu durante a infância por quem criou essa pessoa, esse ser que apresenta os sinais de imaturidade emocional. E quais são as características que uma pessoa pode apresentar que ela está tendo um comportamento imaturo, que ela está tendo hábitos imaturos em sua vida? Então nós temos alguns traços. O primeiro dele é o egocentrismo. Acha que o mundo todo gira somente em seu redor. Quando aquela criança, quando aquele bebê chorava e os pais estavam sempre presentes para que desse o que a criança ou o bebê queria. Então, achar que todas as pessoas em volta dela estão ali para satisfazer os seus desejos, como acontecia quando ela era uma criança. Isso é o egocentrismo. Achar que todo mundo está ali, está para o servir. Um outro traço de imaturidade emocional, dificuldade em assumir compromissos. Não querem fazer sacrifícios e nem restrições nesse sentido. Então, eles não querem dar um passo em favor de uma outra pessoa. Eles julgam tudo o que é só do desejo deles, só do desejo dessas pessoas que têm imaturidade. Então, assumir compromisso, essas pessoas, ou se dispor um pouco em favor de outras, eles não querem esse tipo de comportamento, eles não fazem isso. Tendência a culpar outras pessoas, não aceitam qualquer tipo de punição, nem da vida, nem de ninguém. Um exemplo bem prático sobre isso é quando duas crianças, por exemplo, dois irmãos, e uma comete algum erro e sabe que os pais vão castigar em razão desse erro que ela cometeu. Então elas ficam com medo e aí uma tende a culpar a outra para não receber o castigo. As pessoas que têm imaturidade emocional, elas apresentam esse comportamento de, quando errarem, não quererem receber o castigo, nem que seja da vida, como eu falei agora há pouco, e elas ficam culpando outras pessoas. Um outro traço de imaturidade emocional é sobre estabelecerem laços de dependência por interesse. Como isso funciona? Elas permitem se aproximar de algumas pessoas ou que essas pessoas se aproximem delas porque elas querem algo em troca dessa pessoa. Não que ela realmente as ame, mas porque essas pessoas podem servir ainda para o seu interesse. Um outro traço da imaturidade emocional é a irresponsabilidade financeira.
ou é a impulsividade para satisfazer seus desejos sem medir consequências. Ou seja, eles acham que tudo que eles querem que possa satisfazer o vazio da sua alma, eles devem e podem comprar e não pensam no futuro. Então, muitas consequências sobre a má administração do dinheiro vêm de certa imaturidade emocional que as pessoas desenvolvem, que as pessoas têm. Como esses brinquedos vão se encaixar no sonho? Geralmente, quem sonha com brinquedo e esses brinquedos são pertencentes a uma outra pessoa são as mulheres. E nós vamos explicar por quê. Então, no sonho que uma moça sonhou, esse sonho que eu vou falar para vocês, ele acontece com muita frequência na vida de adolescentes e na vida de moças que estão em um relacionamento, no começo de um relacionamento. Então aqui nós temos uma moça e aqui nós temos o seu namorado, noivo ou companheiro. Geralmente no sonho eles vão estar num quarto. E nesse sonho, ela nota que nesse quarto há alguns brinquedos. E no sonho, ela sabe que esses brinquedos pertencem a quem? Ao companheiro dela, ao namorado dela. Esse sonho se repete com muita frequência. Qual é a interpretação? Sabemos agora que os brinquedos, quando aparecem em nosso sonho, são relacionados à imaturidade emocional. Mas nesse sonho, os brinquedos pertencem a quem? Ao namorado de quem sonhou. No caso, quem sonhou foi a moça. Então, essa imaturidade emocional é de quem? É do namorado. E por que está ocorrendo isso? Porque ele está tendo muitos comportamentos dentro do relacionamento de ambos e esse comportamento que ele está tendo são imaturos. Claro que, por exemplo, ele pode não apresentar todos os sintomas de imaturidade que nós falamos aqui. Nós demos exemplos, alguns traços de imaturidade. Ele pode apresentar ou um ou outro sintoma, alguns desses sintomas, mas no sonho dela ficou expressamente claro que ele está tendo alguns comportamentos imaturos ou um comportamento imaturo dentro desse relacionamento. Geralmente é um egoísmo emocional. Ele só pensa nos sentimentos dele. Por que são mais as mulheres que sonham com esse tipo de história e não vice-versa? Porque as mulheres tendem a se tornar mais fortes e independentes emocionalmente, mais rápidos que os homens. Por tudo o que elas já sofreram emocionalmente na história até aqui. Então toda essa carga emocional, essa herança emocional, elas herdam de desenvolverem mais rápido a maturidade em razão de necessidade pelo que sofreram. Não estou falando só dessa geração, mas de várias gerações ao longo da história. Então, a tendência é que esse tipo de sonho apareça com mais frequência na vida de moças, de jovens, de mulheres que estão em um relacionamento. O que deve ser feito aqui? Como lidar com a imaturidade emocional? Primeiro, é não permitir que fatos ligados ao passado interfiram no seu presente. Se você apresentou nos seus sonhos sintomas de imaturidade emocional e você teve, por exemplo, uma infância super protetora com relação aos seus pais, quem te criou, então você não pode deixar que os acontecimentos dessa infância interfiram no seu presente hoje. Interfira no seu presente hoje. Então você pode criar uma barreira do que
o que aconteceu no seu passado deve ficar no passado. O presente você vai procurar melhorar, e isso também com relação aos seus comportamentos. Ou seja, precisamos aceitar e fazer mudanças necessárias em nossas vidas. Não podemos ser egoístas. Temos que pensar no próximo, temos que pensar nas pessoas que realmente nos amam e se interessam por nós. Nós temos que nos permitir, às vezes, falhar e sofrer as consequências. Aquela história do egocentrismo, de achar que o mundo gira em torno de nós, de culpar outras pessoas por nossos erros, tem que ficar para trás. Nós temos que entender que a vida é passível de erro e muito dos aprendizados que nós vamos ter em nossas vidas são provenientes desse erro, vêm desses erros. Isso é o processo de viver. A felicidade verdadeira e genuína, ela nasce desse processo simples de viver, passo após passo. Nós precisamos controlar melhor as nossas emoções e nossos sentimentos. Não devemos descontar nossas raivas, nossas mágoas e frustrações em outras pessoas, mas ter o domínio próprio, a mansidão sobre tais sentimentos. E nós devemos se abrir, nós devemos mostrar nossos sentimentos com outras pessoas. Dentro de um relacionamento é primordial que os dois se abram um com o outro. Então, por exemplo, você, moça, que sonhou que o teu namorado, na história do seu sonho, tinha aqueles brinquedos lá do quarto, provavelmente ele tem alguns sintomas de imaturidade emocional dentro do relacionamento de vocês. Você vai ter que conversar, se abrir. Você também deve expressar seus sentimentos com relação a algum comportamento deles. Deve ser sincera com você mesmo e com ele. Agora, se no seu sonho, se você sonhou que você tem alguns brinquedos, que esses brinquedos são seus, ou que os seus sobrinhos, por exemplo, foram mexer nos seus brinquedos, de alguma forma esses brinquedos têm ligação também direta com você. Agora, seja homem e também seja mulher. Então, a mensagem do seu subconsciente é que tais sinais de maturidade emocional são seus. Está ocorrendo em sua vida, seja dentro de um relacionamento amoroso ou num relacionamento, por exemplo, familiar, dentro de um trabalho, na escola, na faculdade. Então, alguns hábitos e comportamentos vão ser necessários mudar. Se você ficou com alguma dúvida com relação a sonhar com brinquedos, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo e orientando vocês nesse sentido. Quiserem compartilhar também conosco o sonho que tiveram envolvendo brinquedos nele, também relata nos comentários e na dúvida também deixa ali que eu estarei lendo e orientando para que possam entender corretamente a interpretação do seu sonho. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!